A pressa é literalmente o maior inimigo que você pode ter na sua vida. E eu falo isso em relação a diversas perspectivas e algo que eu vivencio e vejo todo santo dia. Hoje a gente está tão acostumado a viver um tempo que é tudo muito dinâmico, sabe? A gente pisca, teve uma evolução na inteligência artificial, a gente pisca, fulano que estudava com a gente está vivendo uma coisa que às vezes a gente sonhou em alcançar, ou pior, hoje está tudo tão dinâmico a ponto da gente olhar para o Instagram o tempo todo e viver com base em insegurança e comparação. E eu acho que isso pode ser perigoso em tantos pontos e literalmente a pressa vai se tornando o pior inimigo que você pode ter. Às vezes a gente conseguir se desconectar, parar e respirar aqueles 15 minutos no dia fazem com que eu consiga colocar minha cabeça no lugar, porque eu vivencio a Graviton todo santo disso, aqui literalmente é a minha alma. E a gente está em um processo de crescimento e o tempo todo são altos e baixos. O tempo todo a gente vai entrando com a perspectiva de que, pô, eu tô me esforçando, tô dando o meu melhor e será? Eu tô tão, às vezes, na verdade, esse é o sentimento que eu tenho. Eu tô tão longe de onde eu quero estar. E daí quando a gente abre o Instagram, isso aconteceu literalmente comigo ontem, eu vi um cara que ele fazia vídeos pro Instagram e ele fazia vídeos correndo no banheiro e aquilo foi mais produtivo para a vida dele financeiramente do que literalmente a profissão que ele tinha, que era ser médico. Produzir conteúdo para ele foi mais rentável a salvar vidas. Ele literalmente falou isso. E quando a gente enxerga isso, às vezes a gente começa a se questionar, mas eu acho isso perigoso também, no ponto de que hoje a gente vive ao mesmo tempo que uma sociedade que tem tanto dinamismo, as pessoas elas se colocam tão concentradas em redes sociais que fazem com que a gente consiga na verdade o mercado valorize mais um produtor de conteúdo assim tipo de besteira a um médico que salva vidas, sabe? Não que uma profissão seja melhor que a outra, na minha concepção, sendo bem sincero, eu entendo como o mercado funciona e sei o porquê o cara recebe, se trata sobre audiência, põe circo, isso desde sempre. Mas o que eu estou querendo dizer? A gente literalmente vive com uma sensação de que, independente de onde a gente esteja e o que estejamos construindo, que talvez a gente sempre não é um fracasso. E a gente não para conseguir analisar tudo que a gente já construiu e que aquilo que talvez a gente esteja vivendo agora é o sonho que a gente tinha um tempo atrás, sabe? Hoje, por exemplo, eu estava conversando isso com o Vinícius, que é o meu sócio, e a gente às vezes se pega meio que questionando a respeito de tudo isso, da Graviton, porque aqui a gente lida muito com pessoas e etc. E a gente sabe que existem alguns outros caminhos que poderiam ser seguidos. E, nesses questionamentos, às vezes eu me pego pensando também, pô, você saiu debaixo de uma beliche do completo zero e olha onde você tá agora, sabe? Eu me peguei literalmente pensando isso ontem de noite. Olha o que você tem construído. Olha onde você tá. Olha o que você tá fazendo, sabe? Mas se a gente olha pro Instagram, você às vezes se sente nada. Você se sente incapaz, você sente que não tá fazendo. É, como aquele cara fez, mas literalmente se trata sobre muitas coisas, sabe? A gente entra no quesito de que a gente entender que existe um processo no meio desse caminho, que ele precisa ser respeitado, de que as coisas não acontecem em passo de mágica, de que a vida é assim, você vai viver um dia de cada vez buscando ser melhor que ontem. Eu acho que esse é o ponto mais importante. É o que eu falei no outro vídeo que eu tenho levado como filosofia de vida. Se eu estivesse tendo uma segunda chance, como eu estaria vivendo, sabe? Hoje, as pessoas. É muito uma pauta que está em alta agora, que é a questão de pessoas que literalmente estão vivendo uma geração de mimimi. Na minha concepção, isso se torna verdade em muitos aspectos. Por quê?
Hoje a gente vê muita concepção, sim, desigualdade, existe, tudo mais. Só que no meu ponto de vista, existe um jogo, um sistema que literalmente está contra todos nós. A pessoa que está literalmente tentando ascender, assim como eu e o Vini fizemos outro vídeo, tentar empreender do completo zero com 20 anos de idade, é muito difícil. Entre muitos pontos, como por exemplo, ser respeitado, sua voz ser ouvida, você realmente ter uma notoriedade em relação a ser respeitado por outros empresários que na maior grande parte dos casos são pessoas muito mais velhas que você, é, acompanhado de, desafios como, família, falta de incentivo, falta de recurso, tudo, sabe? A faculdade, hoje eu sou um cara que estou no 7º semestre da faculdade de administração e eu não. E olha que minha faculdade é nota 5 no MEC, tá? Não vejo sentido algum em estar naquele lugar. O sistema educacional é completamente bizarro. Bizarro. Eu tô numa faculdade que é de administração de empresas e eu não escutei alguém falando sobre a BCNPJ até agora. É no 7º semestre que vai ter uma matéria de empreendedorismo que eu quero ver qual vai ser a qualidade da matéria, sabe? E, e, e não é. Tipo assim, eu sei que faculdade vai mudar a vida de muita gente, tem profissões que realmente precisam daquilo. Agora, quando a gente fala de ganhar dinheiro, não faz sentido algum. O sistema educacional não fez a gente para ganhar dinheiro. Isso se trata não de tipo direita ou esquerda, mas que tá tudo errado, cara. Tá tudo errado, sabe? Aí, por exemplo, inseguranças e, por exemplo, esse quesito que a gente falou, a pressa é a sua principal inimiga. A gente está com uma equipe aqui agora que a gente contratou e está sendo uma experiência completamente nova para a gente, para mim, para o William, para o Gabriel, para o Vinícius. A gente literalmente, estando aqui internamente, né? A gente tinha outras pessoas que ajudavam a gente, que trabalhavam com a gente, mas eram home office, pessoas terceirizadas muitas das vezes. E dessa primeira vez agora a gente tem pessoas aqui que vão vivenciar a nossa cultura, que vão viver com a gente literalmente o dia inteiro. A gente passa mais tempo com essas pessoas do que com a nossa família. E o que a gente está querendo propor? A gente está querendo fazer com que seja um ambiente tranquilo, com que seja um ambiente bom. Uma convicção que eu tenho é que o crescimento do meu modelo de negócio específico, mas na verdade quase que todos, se trata a respeito de pessoas. Tudo é sobre pessoas, você entende? E às vezes a gente se pega na insegurança. Será que a gente está fazendo da forma certa? Eu queria que tivesse de tal jeito. Às vezes a gente se pega, será que eu estou errando em alguma coisa? E provavelmente sim, sabe? Eu mesmo assistindo o vídeo antigo que eu gravei, eu vi várias coisas que eu me senti incomodado às vezes assistindo depois. Isso provavelmente vai continuar acontecendo muitas e muitas vezes. Porque se trata sobre literalmente ter senso crítico, sabe? Às vezes você acredita em uma coisa, você escuta a outra, você formula melhor os seus pensamentos e para pensar, e você literalmente muda de opinião, sabe? O que é mais difícil hoje na sociedade atual em relação a todo esse dinamismo, essa vida que as pessoas literalmente querem seguir, onde tudo deve ser muito fácil. Isso chega a ser até um pouco assustador, sabe? A gente, às vezes, vem assistir um vídeo do YouTube e quando se trata de algo que precisa de uma constância, precisa de uma dedicação do início ao fim, às vezes a gente não consegue. Quantas pessoas já não fizeram o curso do subido do tráfego ou qualquer outro aí de tráfego pago? Quantas pessoas ao meu redor literalmente falaram que ia fazer alguma coisa e não fizeram até o final? Sabe? Eu não estou falando de fazer um curso assim e mudar de vida. Isso não existe. Isso não existe. É um conjunto de atitudes consistentes. É uma frase que eu tenho estampada na frente do meu celular. O sucesso que você almeja, que você deseja, ele vai pedir 3 coisas de vocês que literalmente ninguém aplaude, que é constância, a solidão e literalmente a abdicação de prazeres momentâneos. E isso é muito complexo, sabe? Hoje a gente quer viver em prazeres
momentâneos o tempo todo. E literalmente não é assim que funciona. A Beth literalmente é a prova viva, né? As pessoas elas estão buscando um vídeo mágico, a solução mágica, qual é o curso mágico, o que que fez elas... Mas é um conjunto de ações que você precisa entender que leva um processo. E se você também não entender que isso demora, que não é do dia para a noite, você provavelmente desiste antes mesmo de começar a ter alguma coisa na sua vida. E quando você começar, se você ainda entra naquele ponto que eu falei, que é o da comparação, isso te derruba, cara. Porque você lutou, e no fim tu vai e desiste, porque não chegou na velocidade que tu quer. É algo que o Vini literalmente me falou esses dias, pô, a gente já tá nessa há 2 anos e tal, quando a gente começou, a gente falava de Porsche, Lamborghini e tal, e sinceramente eu acredito que isso é questão de tempo, mas isso demora, isso literalmente ainda tem muito a gente aprender, a agregar, a ser, entende? Para depois eu ter esse tipo de coisa. Então o tempo todo vai demandar um entendimento mental de que as coisas boas demoram. Tudo que realmente luta por algo maior transcende o tempo, sabe? Então, hoje, a gente vê isso em tudo. Isso em corpo. Por exemplo, eu estou num desafio agora de 90 dias porque eu dei uma engordada e tá tudo bem. Eu acho que você tenta o tempo todo colocar ali os 4 baldes, né, em sincronia: shape, família, educação, dinheiro. E esses são os baldes aí que são essenciais, entre outros, enfim. Mas acaba que uma hora ou outra um dá uma diminuída. Você não tem como ser perfeito em tudo. A ideia é com que você busque o tempo todo estar evoluindo em relacionamento familiar, com a sua namorada, namorado, você fazendo ali, estudando, buscando evoluir, porque você se tornando algo melhor, consequentemente a sua vida vai ter as mudanças. A gente vê muito esse conceito, né? Eu quero mais, eu desejo mais, eu quero ter mais, mas eu não quero ter obrigação alguma, né? É aquele quesito da sociedade mimimi que eu mencionei anteriormente, que é realidade. A gente precisa entregar, sabe? E quando eu falo de entrega, é um trabalho que realmente, hoje, com inteligência artificial, com várias coisas, é literalmente o trabalho de sentar na frente do computador, definir um objetivo e cumprir aquilo do início ao fim, sabe? Hoje, tarefas que são mais complexas, que fazem com que a pessoa realmente entre em estado assim de deep work, sabe? Tipo, eu vou sentar e vou resolver isso até o final, se torna muito difícil para muita gente. Eu tô com tal problema, exemplo, eu preciso fazer a documentação e a estruturação dos meus processos no Monday. É muito difícil, sabe? A gente tem feito algumas provocações aqui, pô, não, vamos lá, vamos fazer isso aqui. E isso acontecer na prática é muito complexo, você entende? Então, eu acho que hoje a gente meio que vive dias que às vezes a gente só faz tarefas que fazem com que a gente se sinta produtivo, mas não é. E isso é perigoso, né? É, eu acho que a principal dica desse vídeo é entender literalmente a sua perspectiva, não se contentar com ela, porque o tempo todo homem foi feito para fazer aquilo que acredita, não para fazer o que gosta, né? E para fazer aquilo que é preciso, né? Eu falo homem, mas literalmente a pessoa que quer alcançar os objetivos. Não tem como você continuar sendo você da forma com que você é hoje e viver a vida que você deseja. Você precisa entender padrões, você precisa ser racional, você precisa entender aquilo que você precisa mudar para com que você consiga ser a pessoa que você deseja. Eu e a pessoa que eu desejo ser, ela faz isso que eu estou fazendo agora. A pessoa que eu quero ser melhora na sua oratória. A pessoa que eu quero ser, ela se desenvolve em relação à comunicação. Ela é um bom líder. Esse cara, ele sabe gerir pessoas, ele sabe fazer com que outras pessoas sejam boas. É isso que eu quero propor pro pessoal aqui dentro. Independente se a gente está fazendo errado, talvez no momento,
é algo que eu sempre acredito e quero trazer para a minha equipe. As pessoas que literalmente deram um voto de confiança e está comigo hoje, eu preciso que elas entendam o que eu estou falando, por exemplo, nesse vídeo. Pressa, né? A gente precisa pensar um pouco no futuro. E quais são as ações do agora que eu preciso fazer para com que eu consiga alcançar aquilo? Né? A gente não está vivendo, por exemplo, aqui na Graviton em um ambiente que é de desrespeito, de exploração, de forma alguma. Eu quero desenvolver algo onde vocês possam se tornar protagonistas e crescer. Eu quero que a Graviton seja o meio do caminho para o sucesso da vida de vocês. E, e é isso. Eu quero que vocês sejam boas pessoas, bons líderes. E o tempo todo a gente precisa parar e analisar. Né? A principal dica desse vídeo é com que a gente comece mais e assuma nossas responsabilidades até o final. Eu falo isso para mim mesmo. Eu sou um cara que são poucas as coisas que eu iniciei e eu fui até o final, e essas poucas coisas que eu fui até o final eu sou bom, sabe? Agora, a grande maioria das coisas que eu fico fazendo de maneira fragmentada, com o falso senso de produtividade, não me levaram a nada. E provavelmente fizeram ter um conhecimento raso de muita coisa, que não me torna bom em muita coisa. É o que faz com que eu tenha perdido tempo. Então, não se comparem, não entrem nessa concepção de comparação. Entendam que existe um processo para as coisas, tudo se trata a respeito do valor que você consegue agregar, que você consegue trazer e, consequentemente, de como você distribui, né, o seu conhecimento, o seu esforço, a sua energia nas coisas do dia a dia.